Então, boa noite novamente. Muito bom estar aqui. Hoje escolhi um tema que é muito importante para a gente ter nas nossas vidas, que ajuda muito no nosso cotidiano, que é a dualidade, né? Esse conceito, ele é muito prático, é muito aplicável, sabe, no nosso dia a dia. E hoje de manhã eu estava quase acordando, estava com um monte de sonhos, né? Tava um monte de sonho meio tenebroso, meio gerando medo. Eu acordei meio ansioso, assim, sabe? E eu nem lembro do sonho, só sei que era um sonho não muito bom, tal. E isso ficou reverberando no meu café da manhã, tal, e eu comecei a ter assim, automaticamente pensamentos negativos, das coisas que estavam dando errado e tal. E, e comecei o dia assim, e aí resolvi treinar, treinei, depois tomei um banho e parece que eu mudei meu humor, né? E, e é muito interessante observar tudo isso. Ou seja, você começa de um jeito, depois de uma hora está de outro jeito, sem ter um motivo nenhum, né? E, e é isso. Às vezes você está bem, às vezes você está mal, às vezes você está mal, às vezes está bem. E esse é o tipo de manifestação que a gente vive. A gente vive numa manifestação de dualidades, né? Então tem alegria, tristeza, tem a luz, tem a sombra, tem a ordem, tem o caos. Então observar essas polaridades é muito interessante, muito instrutivo, né? E aparentemente são coisas contraditórias, mas muitas vezes são complementares, tá? E é um conceito muito presente em todas as filosofias, né? Tem uma filosofia indiana que chama Advaita Vedanta, né? Vedanta são os o Vedanta significa a conclusão dos Vedas, né, dos livros sagrados lá da Índia. E Advaita significa não dual. Não dual para dizer o seguinte, que essa vida que a gente vive, ela é dual, ela é feita de polaridades, tá? Então essa manifestação, ela tem o dia, tem a noite, tem o quente, tem o frio e assim por diante. Agora, a verdade mesmo, ela é não dual, ou seja, ela está além dessa dualidade, né? Então, que eles chamam de Brahman, que é o Deus, digamos assim, né? A consciência absoluta, é, o, a realidade absoluta, né? Então, a realidade absoluta mesmo, ela é não dual, ela não é desse plano, tá? E, e aí no conceito indiano, né? Essa manifestação aqui, ela é uma ilusão, né? Que é chamado Maya, né? Então, Maya significa ilusão. A gente vive essa ilusão, né? E que é uma ilusão que confunde os nossos sentidos, engana os nossos sentidos, né? E aí a gente fica vivendo essa ilusão por diversas vidas, num ciclo de nascimento e morte, que eles chamam de samsara, né? Até que a gente se libera, né? E alcança o real, né? Que não é essa manifestação, que eles chamam de moksha. Então, aqui é a liberação desse ciclo, tá? E esse não dual, ele se expressa desse jeito porque ele não é explicável, não é simplesmente você falar é o uno ou unidade. Não tem palavra para escrever. Então, é como no daoísmo, né? Eles falam que o Dao que pode ser explicado não é o verdadeiro Dao. É a mesma coisa que a gente dissesse. O Deus que pode ser explicado não é um verdadeiro Deus. Então, o absoluto, ele está além da nossa compreensão. Não dá para ser descrito, tá? E ele
ele está fora desse plano nosso, desse plano de manifestação dual. E quanto mais a gente observa a nossa vida, e essa questão da dualidade é muito interessante, né, de perceber, nossa, hoje está chovendo, hoje está sol, hoje está frio, hoje está calor. E a gente vai observando essas manifestações, elas servem para a gente viver no agora, viver no presente. Então a gente vai percebendo como tudo vai se alterando em ciclos, tá? Isso também é o que é ensinado pelos princípios herméticos, né? Só que lá eles chamam de polaridade. O princípio da polaridade diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Ou seja, são frases bem complexas, né? Mas, basicamente, quando fala que o igual e o desigual são a mesma coisa, quando você tem luz, você vai tirando luz, menos luz, menos luz, menos luz, menos luz, aí vira escuro, né? Mas é a mesma coisa. Você tem o calor, vai tirando calor, 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 fica frio. Mas é o mesmo termômetro. Então é a mesma coisa, só que a gente classifica como opostos, mas é a mesma natureza, tá? Então o igual e o desigual são a mesma coisa. Todas as verdades são meias verdades, né? Porque tudo que a gente consegue expressar é uma verdade parcial. Se for verdade, é uma verdade parcial, que a verdadeira verdade não dá para ser descrita, né? O verdadeiro Deus não dá para ser descrito. Só Deus é real. Então, os egípcios sempre falavam que só aquilo que não muda é real. Tudo que muda é irreal. Como nessa manifestação tudo muda, tudo isso é irreal. Então, é o contrário do que a gente sempre pensa, né? E, embora seja muito simples a gente achar que isso é um simbolismo, etc., né? Quanto mais você estuda física quântica, mais você começa a achar que realmente é tudo literal mesmo. Tudo é desse jeito. Né? Porque tudo isso que a gente chama de real, todos os átomos e moléculas, eles são feitos de nada. Eles surgem do vácuo. Então, do nada surge a matéria. Então, a matéria é feita de nada, né? Então, acho que esses hindus aí estão mais corretos do que aparentam. Não é simbolismo, não é nada disso. Realmente é literal, tá? No daoísmo também tem o yin e o yang, né? O conceito de polaridade, certo? Então, vocês sabem, né? O símbolo, deixa eu colocar aqui. Então, tem esse símbolo, que primeiro é muito interessante, porque dentro do branco tem um pontinho preto, e dentro do preto tem um pontinho branco, né? Então, dentro do yin tem uma sementinha do yang, e dentro do yang tem uma sementinha do yin. E a formação, ela denota um movimento, certo? Ou seja, não está parado, tá? E muita coisa a gente percebe que funciona dessa maneira. Isso que ajuda a gente a pensar, sabe? Esse pontinho dentro do todo que é muito interessante, né? Porque você pode estar saudável, mas pode ter uma sementinha da doença, o que vai dar origem a um novo ciclo. Você pode estar doente, mas lá dentro de você tem a sementinha da saúde, e que vai dar origem a um novo ciclo, né? Tem muitas situações que a gente chama de fracasso,
Mas dentro do fracasso tem uma sementinha de aprendizado e crescimento, que vai dar origem a um novo ciclo. Assim como o sucesso pode carregar bem no meio dele a sementinha do fracasso, né? São muitas as histórias de empresas de empresas que são super bem-sucedidas, mas o sucesso delas, o motivo do sucesso delas se torna o motivo do fracasso, né? Então, tudo vai em ciclos, e por isso que eu acho que vale a pena no sucesso não se congratular demais, porque senão você não percebe o quanto você tem para melhorar, né? E no fracasso não se castigar demais, né? Porque senão você não percebe o quanto há para se orgulhar, né? Então aí vem o conceito da equanimidade, né? Entender que tudo passa e que tudo tem que ser observado com equanimidade, né? Eu sempre achei muito interessante nos esportes, né, que tem aqueles jogos acirrados. Então, por exemplo, no basquete, no último segundo faz-se uma cesta e aquilo que foi empatado o jogo inteiro, um time ganha e o outro perde, né? E aí você observa as entrevistas dos derrotados e eles ficam explicando por que eles perderam. E quem ganhou fica explicando por que ganhou. E é muito interessante, porque os dois lados erraram e acertaram. A definição foi um detalhezinho. Então, esse que ganhou fica explicando as qualidades da equipe, etc, etc. E pode ter muito mais dificuldade de perceber o quanto que a equipe tem que melhorar, né? Assim como aquele que perdeu, ele está supervalorizando os erros, está deixando de perceber aquilo que a equipe fez de bom, né? E por isso que o mais importante é a gente observar que tudo passa. Tudo passa. Você está lá em cima, uma vez você vai estar lá embaixo. Você está lá embaixo, uma vez está lá em cima, né? Então, é como se fosse a roda do carro. Às vezes a borrachinha da parte de baixo está embaixo ali, né? Depois ela vai estar lá em cima, depois vai estar lá embaixo. Então, não adianta a borrachinha ficar falando, nossa, que porcaria, tô aqui embaixo. E quando tá lá em cima, oh, que bom, tô aqui em cima. E fica nesse, né? Só que, se observar bem, a maioria dos seres humanos fica nesse ciclo. Ai, que bom, ai, que ruim. Ai, que bom, ai, que ruim. Ai, que bom, ai, que ruim. Né? E fazendo essas interpretações equivocadas. Equivocadas, né? Todo mundo consegue analisar o sucesso ou fracasso em retrospecto, né? Fica olhando para trás e fica fazendo uma análise. Quando o analista da bolsa explode de fazer dinheiro, ele fica explicando por que ele tomou tantas decisões acertadas, né? E aí, quando vai mal, ele fica explicando por que o mercado é ruim e que ele não tem culpa. Né? Então, meias verdades, né? Meias verdades. Então, essa equanimidade para você observar esses ciclos é fundamental para a gente não ficar se iludindo, não ficar se enganando e deixando de evoluir, tá? Então, tanto no sucesso quanto no fracasso, você tem elementos para aprendizado constante. Tanto que o melhor que a gente poderia fazer é parar de chamar de sucesso e fracasso. Apenas é o que está acontecendo, né? Então, são conceitos que, se a gente refletir bastante, pode mudar muito a maneira como a gente observa a vida, tá? E dentro da gente tem isso também. Então, tem alegria, tem tristeza, tem, né? Tem a solidão e tem a conexão, né? Tem o egoísmo e tem o altruísmo. Dentro da gente tem essas dualidades também. E o Carl Jung falava muito sobre isso,
e ele fazia uma distinção entre o que ele chamava de persona e a sombra. Então, persona, ele chamava essa máscara que a gente usa para mostrar para o mundo. É a parte que a gente quer que o mundo veja, né? As nossas características, das quais a gente tem orgulho, a gente quer que as pessoas percebam, né? Que nos elogiem. Né? Nossa, que pessoa correta, ética, que pessoa esforçada, trabalhadora, inteligente. Tudo isso a gente quer. Então, isso faz parte da persona. É o que a gente quer que as pessoas percebam na gente. Tá? Agora, e a sombra? É o contrário, são os aspectos que a gente quer esconder, a gente não quer que ninguém saiba, né? Que a gente tem vergonha de admitir até para a gente. Né? Então, são esses pensamentos, impulsos, vícios, enfim, que a gente esconde e tem medo que as pessoas saibam, né? Que vão criticar, falar, nossa, ele assiste pornografia, nossa, aquele cara é viciado em drogas, nossa, aquele é um preguiçoso, é um mentiroso, enfim, mesquinho, né? Nada disso a gente quer trazer para o mundo, então a gente esconde, certo? Só que todo mundo tem os dois aspectos dentro de si, certo? Só que um a gente quer mostrar e outro a gente quer esconder, abafar, né? E aí, quanto mais a gente abafa e reprime, pior a situação fica. Pior fica, né? Então, a gente começa a entrar em conflito interno, porque a gente se sente uma coisa, mas essa coisa é reprimida, ela não tem expressão, certo? Então, é como se tivesse duas personalidades, uma para fora e uma para dentro. E essa para dentro, a sombra, quanto mais você briga com ela, mais ela vai ter influência na nossa vida. Então, é a loucura de cada um, certo? Cada um tem essas loucuras que nem fala para ninguém, mas todo mundo tem. Aquele que nega é porque a persona é muito forte. Então, não adianta a gente tentar abafar as sombras. Não, não é o caminho, tá? Porque ele ganha força, né? E quem sofre muito com isso, com o tempo vai entendendo que quanto mais você briga para reprimir as suas sombras, aquilo que você tem vergonha, aquilo que você repudia em você mesmo, aquilo que você se autocritica, ele vai ganhando uma dimensão enorme dentro da gente. O espaço mental vai sendo ocupado por essa briga, esse conflito. Né? E aí você se subjugou à sombra, você entrou na sombra, você mergulhou na sombra. E então tem que ter um outro caminho, certo? Ou seja, como que a gente lida então com a persona e com a sombra? Se distanciando de ambos. Se distanciando de ambos. Desidentificando de ambos. Você não é nem um nem o outro. Você é o que observa. Certo? E aí, quando você observa, geralmente tem uma armadilha da mente, né? Porque você observa a sombra e começa já a criticar a sombra de novo. E aí volta onde você estava. Você não saiu do lugar. Então não adianta. Você tem que observar e aceitar. Você observa e aceita. Você está ali. É uma coisa feia. Está ali. Mas eu aceito. Está ali. Né? Aceitou, a sombra não está sendo mais reprimida. E começa a perder a sombra. Tá? É como se você, no começo, se estivesse brigando sombra com sombra. Você está em uma perspectiva de sombra e tenta acabar com a sombra. Não vai dar certo, vai ter mais sombra. Né? Quando você observa e aceita, é como se você jogasse luz. Você joga luz, sumiu a sombra. Tá? Então, não ficar tentando corrigir a sombra. Joga luz. Joga luz e pronto. Joga luz. Né?
Então, todo mundo tem essas coisas reprimidas dentro. Profissionalmente, talvez você tenha medo da crítica, por exemplo, né? Essa é uma sombra, porque você tem medo de se expor, né? Então, só que dentro desse medo tem um potencial, né, de você ter criatividade e coragem para expor aquilo que você acredita, né? Então, joga a luz para sair esse medo e surgir a coragem. Em relacionamentos pode ter isso também, né? Você sente raiva da outra pessoa, quando na verdade isso é reflexo da sua própria insegurança. Então você olha para a sua sombra e aceita a sua insegurança. Então você para de ficar com raiva da outra pessoa. Você percebe que o trabalho está dentro de você, não está na outra pessoa. O que ela fez é fazer algo que disparou algum medo seu, que gerou essa raiva, alguma insegurança sua. E aí você percebe que, nossa, o trabalho está dentro de mim, não dentro da outra pessoa. Então deixa eu jogar a luz nessa sombra minha, né? E aí você cresce, porque enquanto você acha que o problema está na outra pessoa, você não consegue mudar a outra pessoa, então nada acontece. Só quando você joga a luz para dentro é que você consegue mudar a si mesmo e, portanto, mudar o seu mundo externo, tá? Então, são muitas as reflexões que a gente pode fazer com esse conceito, né, de dualidade, tá? Essa imagem de luz e sombra, ela é muito útil, né? Ela gera muitas metáforas com a vida, sabe? Se vocês pensarem numa fotografia, a fotografia só existe porque tem luz e tem sombra. Se tivesse só luz ou só sombra, não tem fotografia, né? Então, é a luz com a sombra que forma a foto, que faz com que a beleza se manifeste, que você perceba a beleza da vida, dessa manifestação dual. Então, a sombra não é do mal, a luz não é do bem. São dois elementos, né, em que você tem como presenças nessa manifestação. É a combinação que gera a beleza dessa vida, né? Tem os dois, né? E a vida, então, são essas infinitas fotos tiradas sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. E aí você, então, percebe que, como você vai tirando várias fotos, as coisas vão se movendo. Ou seja, tudo é impermanente. Tudo passa, né? Se você só tem uma foto e essa foto não muda, seria permanente. Mas não é. Tudo é impermanente, né? Esse é um dos conceitos mais fortes aí das filosofias, né? E essa impermanência, ela faz com que a gente tenha condições, então, de parar de se apegar e tentar fazer as coisas permanentes. Então, quando você tem uma birra com alguma coisa e você não consegue soltar e você sente que você não sai daquele lugar, você não está deixando fluir. Você está tentando fazer algo que é impermanente, está tentando fazer permanente. Aí você trava, né? Então você tem que acolher essa noção de impermanência. Agora está assim, mas no segundo seguinte pode não estar. Está tudo mudando. Nada é igual, né? Nada fica parado. Está tudo fluindo, tá? Então, essa mesma noção dentro da gente dessas sombras, né? Porque muitas vezes são pensamentos ou memórias que ficam atormentando a gente a vida inteira. Por quê? Porque a gente está apegado a essa memória. E aí a gente tenta fazer algo que é impermanente se tornar permanente, sendo que não existe nada permanente. E aí a gente sofre, né? A mesma coisa também quando você
não aceita que os filhos cresceram e que eles vão sair de casa. E você sofre, porque você está tentando tornar permanente uma situação que não é permanente. Você quer que os filhos continuem pequenininhos dentro da sua casa, tal, né? Isso não vai acontecer, né? Não é a vida, né? Então a gente fica brigando com a vida, se apegando, apegando, e isso é como se você tentasse remar contra a correnteza. A vida não é assim. A vida é impermanente, né? E aceitar isso traz muita paz, porque isso significa confiar. Então, tem esses conceitos religiosos, né? O que é a fé? Fé é confiar, né? Ah, não, tenho medo. Fica lá com ele. Vai sofrer, vai sofrer. Enquanto fica lá se pegando, vai sofrer, né? Então, muito interessante isso, né? Do apegar e do desapegar também, tá? Então, toda essa contemplação, ela ajuda a gente a ir navegando cada vez melhor no nosso dia a dia, né? E as práticas meditativas, né? Então, você percebe o contraste. O caos da rua, né? O barulho da rua, em contraste com o silêncio de um cantinho lá que você fica meditando, por exemplo. Trazer esse contraste traz muita reflexão, né? Saber navegar pela dor e pelo prazer de uma maneira graciosa. Essa é a arte de viver, né? Saber navegar, sentir a dor, mas não se afundar nela e não se apegar a ela, né? Porque se você se apega a ela, vira sofrimento, né? Então, tudo isso é uma prática muito, muito libertadora. E aí, quando você enxerga a beleza tanto na alegria quanto na dor, aí você enxergou a beleza da vida. Enquanto você só enxerga beleza na alegria, você está apegado a um dos extremos da dualidade. Mas a manifestação tem tudo. Só quando você olha tudo e vai, nossa, que coisa maravilhosa, que perfeição, que sistema interessante de dor e prazer, nossa, que criação inteligente, né? É só aí que você vê a beleza de tudo. E então muita gente não consegue dar os primeiros passos, né? E geralmente o primeiro passo mais prático é praticar gratidão. Começa a sentir gratidão, porque aí você começa a se forçar a observar de uma maneira mais equânime. Porque aquilo que você acha ruim, você já enxerga automaticamente, né? Porque você tem um viés negativo da mente. Aquilo que é bom, você tem que treinar a sua mente. E para treinar, gratidão é uma ferramenta muito útil, né? Porque você tem que ficar pensando, por que eu sou grato hoje? Ah, sou grato por causa disso. Ah, porque encontrei meu amigo. Ah, porque eu estou vivo. Ah, porque eu estou respirando. Ah, porque eu tinha alimento no almoço. Aí você vai exercitando, acessar essa percepção mais equânime de tudo que acontece, né? E aí chega uma hora que você observa tudo com gratidão, né? E aí você se tornou mais observador. Você está menos apegado à persona e menos apegado à sombra. Você se torna mais observador, tá? Então, é muito útil esse conceito da dualidade, né?
Uma coisa interessante também é você inverter a situação com as palavras e você inverter a perspectiva. Então você está com um problema. Chama esse problema de oportunidade e vê o que acontece, né? Porque dentro do problema tem uma sementinha ali de oportunidade. Então, em vez de falar, pô, tô com um baita de um problema, você fala, tô com uma baita de uma oportunidade. E vê onde que essa perspectiva nova te leva, né? Então, ou oportunidade ou desafio, né? Muda a polaridade para ver se você consegue ter um novo ângulo. Em vez de, quando você se pega reclamando das situações, você pode se perguntar, qual a lição que a vida está me ensinando nesse momento? Então aí você para de reclamar e fala assim, nossa, tem uma lição aqui para aprender que eu não estou prestando atenção, não estou entendendo. Não estou entendendo. Então você muda a polaridade, né? De algo indesejável para algo desejável, porque se é algo para aprender é desejável, se é algo indesejável você fica reclamando. Então você inverte a polaridade, né? Quando você está numa situação em que você se coloca numa postura vitimizada, né? Então você pode querer então olhar de uma postura de não vítima. Então qual a melhor postura que eu posso exercer nessa situação? E isso também me lembra uma situação que eu tive um professor americano que ele foi negociador da polícia americana, ele para situações de refém, sabe? Então muitas vezes ele negociava trocar de lugar com o refém. Aí ele se tornava o refém, né? Então ele joga para a sala assim: como é que você negocia com uma arma na cabeça? E ele falava o seguinte: nunca aceite o papel de refém. Ou seja, você está ali com uma arma na cabeça, você não aceita o papel de refém. Qualquer outra pessoa estaria automaticamente no papel de refém. E ele ensina o oposto. Então, o que é isso? Mudar de polaridade, vai para o outro lado da dualidade e de lá você tem uma perspectiva diferente. Tá? Para que isso serve também, né? Por que esse conceito é tão relevante? Para que a gente encare a nossa vida como se fosse um filme de aventura. O Joseph Campbell ele trouxe, né, para a grande massa da humanidade o conceito da jornada do herói, né? Então, a jornada do herói, se você pega todos esses filmes, né, do Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas, tudo isso, Matrix, né, tudo isso segue o roteiro da jornada do herói. Né? E essa jornada, eu já fiz uma live aqui falando sobre isso, tá no YouTube, né? Mas jornada do herói, basicamente, é realmente essa trajetória que o herói percorre superando medos, né? Superando desafios, obstáculos e triunfando, né? Ou seja, você tem que passar por várias provações, né? São vários problemas. E a sua vida não é nada diferente disso. A questão é, você está sendo o herói da sua própria vida? Esse é o ponto. Ou você está sendo o refém da sua própria vida? A vítima? Né? Ou você está sendo coadjuvante da sua vida? Né? Quando você tem essa perspectiva de dualidade, significa, se eu assumir o papel de herói da minha vida, eu vou ter esse instrumento de conhecimento da dualidade para navegar pelos obstáculos, né? E triunfar, como todo filme de herói, triunfar apesar
de todas as provações, né? Você imagina um filme de herói e na maior dificuldade o herói desiste? Acaba o filme. Ah, senti medo, não quero, acabou o filme, né? Então, a questão é como que você lida com todos esses dramas que você vive, as dificuldades, etc., e transforma isso num belo filme, né? Esse é o verdadeiro desafio, tá? Como é que você traz ordem numa situação caótica? Como é que você traz paz quando tem conflito? Né? Como que você traz criatividade quando só tem ideias fixas, engessadas, né? Tudo isso é a nossa contribuição para o mundo, né? Como é que a gente ajuda as pessoas que estão em dificuldades? Tudo isso faz parte do nosso roteiro, né? E eu acho que esse conceito da dualidade, ele é muito importante para que a gente saiba navegar melhor, entender que são ciclos, que tudo passa e que toda dificuldade contém nela mesma parte da solução, né? Todo sucesso tem uma sementinha do fracasso que a gente tem que estar atento, e assim vai a vida, assim vai a vida, né? E saber passar por esses ciclos com graciosidade cada vez maior é a arte de viver, né? É a arte de viver. Legal, gente. Alguém tem algum comentário aí? Muito bom. É ser o herói da sua história, né? Seu herói da sua história. É. Se você E não for, quem assim, vai ser? é. E assim, né? É autoconhecimento, é a gente entender as nossas emoções, as nossas reações, para a gente poder caminhar lado a lado, né? Porque os problemas vão continuar existindo. Então a gente tem que conviver com o problema aqui do lado e com a felicidade do outro lado, senão a gente também não é feliz, né? A gente tem que olhar o problema com felicidade. Aí Olhar o problema. a gente está Exatamente. mudando o problema, né? É verdade. Mudando a gente muda. É sempre assim, muda aqui dentro e muda a manifestação É, é física, né? verdade. É isso aí. Muito bom, gente. Então, gratidão. Para quem está aqui ao vivo, a gente vai fazer uma meditação agora. Para quem está assistindo a gravação, vou parar de gravar. Deixe seu comentário e a gente se vê na próxima semana. Valeu!